Muito bem, já de volta no programa Via de Fato, eu sou o Nildo Júnior, agora estamos somente aqui pela Rede Gazeta para todo o Brasil. Sempre depois do jornal do Boris Casoy, a gente tem um Via de Fato pela Gazeta, ali a gente faz simultaneamente pela rede também afiliadas a Críticas na região norte, onde eu apresento desde 11 da manhã ali o programa Via de Fato. Então, você está comigo a partir de agora para todo o Brasil. Vamos então voltar com nossos convidados, porque já está aqui na tela com a gente o Tagliaferro, Eduardo Tagliaferro, está aqui já o doutor Badi. Doutor Badi, dê a saudação de boas-vindas aí, que é o nosso comentarista também. Doutor Badi, Eduardo, é o nosso comentarista jurídico aqui, ex-juiz do TRE e comentarista jurídico aqui do programa Via de Fato. Doutor Badi. Eduardo, um prazer estar conversando com o senhor. E, mais do que isso, vou te parabenizar pela coragem que o senhor teve de expor o que estava acontecendo em termos de censura. Pois é, eu só queria concluir a primeira fala, doutor Badi, ali, até porque tratava com a questão do Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes vai entrar na discussão agora aqui com o Eduardo Tagliaferro, mas o seguinte, eu não quero ser advogado aqui do diabo, né? Eu não quero ser advogado. Mas me diz uma coisa, quando um ministro age em nome da caneta de uma função ali no Brasil, no caso, que era o ministro Alexandre de Moraes, ele não está agindo em nome do Estado, quando ele está agindo ali nos Estados Unidos? É só uma dúvida de poder entender juridicamente essa questão. Quando ele age aqui, ele está agindo em nome do Estado, mas nós não sabemos se a legislação dos Estados Unidos pune a pessoa ou o Estado. É porque a justiça americana está processando o Alexandre de Moraes no CPF dele, na pessoa física dele, porque ele cometeu, segundo os advogados da Rambo, da mídia, etc., que ele cometeu crimes dentro dos Estados Unidos por agir da forma, no caso, que ele não agiu pelo trâmite correto, que seria via governo. Ele agiu diretamente, mandando e-mail, ameaçando e punir aqueles que lá estavam. Seria essa a visão? No Brasil, o agente público que responde ao Estado. Mas eu não sei como é que é a legislação dos Estados Unidos. Às vezes fala assim, olha, o agente que praticou o ato responde primeiro. Por isso que eles estão entendendo isso. E aí é a legislação americana. Ele está sendo julgado aonde? Nos Estados Unidos, porque houve uma infringência à Constituição dos Estados Unidos. E essa infringência foi aonde? Foi lá nos Estados Unidos, que mandou ofício para cercear algumas redes sociais, mandou derrubar algumas empresas lá dos Estados Unidos. Então, a gente tem que verificar o seguinte, se fosse no Brasil, eu não teria dúvida, teria que entrar contra o Estado. Mas, sendo nos Estados Unidos, eu não sei como é a legislação. A legislação americana fala tem que determinar o processamento do agente e não do Estado. Eu conversei quarta-feira, eu estava apresentando o programa Guerra da Informação. Toda quarta-feira eu faço a apresentação e eu entrevistei um advogado, que é o doutor Ricardo, que atua nos Estados Unidos, né? E fiz esse questionamento e ele falou que a legislação realmente está indo para cima da pessoa física porque não foi o trâmite governamental, uma vez que ele não agiu os instrumentos governamentais, agiu diretamente. E aí foi o grande erro dele. E a justiça americana, a juíza agora, mandou os advogados se pronunciar porque a AGU, através dos advogados, pediram para suspender, cancelar toda aquela movimentação contra Alexandre de Moraes. E segundo o advogado doutor Ricardo, disse que a coisa vai pegar por lá. Bem, vamos voltar para cá porque já está na tela o grande Eduardo Tagliaferro na luta, né, que ele vem nessa peleja. Deixa lá os três mesmo, pode deixar os três, né, que tirou, deixa lá os três. E aí, Eduardo, é o seguinte... Eduardo Tagliaferro está aqui, nós vamos debater, nós temos meia hora para debater com ele, doutor Badi, e tirar tudo que é preciso de informação para a população brasileira. Nós estamos agora em 1.200 municípios, no Rio de Janeiro, em Macaé, Marília, São Paulo, Fortaleza, no canal 9.2, no Rio, canal 13.1. Nós estamos no norte do Brasil, estamos na cidade de Castanhal, também pela TV Interação. Assim, Taglia, muitas pessoas estão te acompanhando em TV aberta nesse momento. Acho que poucas emissoras te dão um espaço em TV aberta. E hoje aqui você vai ter, com exclusividade, total liberdade para a gente debater essa informação em rede nacional, tá bom? Quero deixar você bem à vontade nessa conversa. Doutor Badi, vamos começar o senhor fazendo questionamento ao Taglia. Deixa eu te perguntar, Eduardo. Primeiro, qual que era a sua função efetiva junto ao Tribunal Superior Eleitoral? Doutor Badi, para que fique mais claro,
Primeiramente, eu fui convidado para ser assessor no STF, mas antes da posse dele no TSE, ele fez a proposta, né, através de seus assessores, para que eu fosse para o Tribunal Superior Eleitoral como assessor-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. É aquele gabinete que cuida de análises de fake news, na verdade, né? Olha as redes sociais e cuida das análises, e se o material apresentado na internet é verdadeiro ou é falso. Então eu era um chefe do gabinete, eu era um assessor-chefe que conduzia esse gabinete com diversos servidores. Esse gabinete cuidava de fake news e etc. Ótimo. Mas precisava de ter uma denúncia ou essa medida já era tomada de ofício do próprio tribunal? Ou precisava de algum partido, algum político, ou a procuradoria? Ou ele fazia de ofício, agia de ofício? Olha, na verdade, o que eu entendia, o correto seria que tivesse sim uma denúncia, como a gente já sabe, tudo tem que ser motivado, não pode ser, o judiciário ele não pode ser o motivador, né? Ele depende de que alguém motive e a gente só analise e julgue, né, juntamente com o Procurador-Geral da República, né, quando se trata de medidas judiciais. Nesse caso, não acontecia dessa forma. Era tudo motivado diretamente pelo próprio gabinete da presidência. Eu pertencia ao gabinete da presidência, mas em uma assessoria. Então, pelo gabinete da presidência do TSE, conduzido por Alexandre de Moraes, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, também no gabinete de Alexandre de Moraes. Então, era ele em duas instituições que fazia todo o pedido, que ordenava o que queria e como queria, né? No momento em que queria também. Vinham também pedidos de servidores do próprio ministro, né? Vinha também servidores do próprio Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, era uma enxurrada de pedidos. A gente sabe que o judiciário... perdão. Pode continuar, doutor Badi. Eu vou deixar o senhor continuar no raciocínio. Vamos continuar, é um debate. Porque a gente sabe que o judiciário ele é um órgão inerte. Ele só trabalha, só age quando provocado. Ele não pode agir de ofício, certo? Ele tem que ser provocado. Então, todas essas decisões, às vezes, saía do próprio tribunal, ele que mandava fiscalizar, sem da opinião dele, o que ele achava certo, o que ele achava errado. Exatamente, na verdade já existia, pelo que eu entendi, pelo que eu comecei a ver depois, porque quando eu entrei eu não sabia de nada, mas com o passar do tempo a gente vai percebendo o que está acontecendo dentro da instituição, né? Eu via claramente que já se tratava de uma decisão que ele já tinha tomado e ele precisava de elementos para formalizar isso, ou seja, vou dar como exemplo, ele queria pegar o Alan dos Santos. Então, alguém mandou alguma mensagem para ele, chegar do Alan dos Santos, ele repassava para a gente dentro do gabinete e falava assim, eu quero um relatório disso. Mas lá no Supremo Tribunal Federal, ou até mesmo no Tribunal Superior Eleitoral, ele já tinha a opinião dele formada, ele já sabia o que ele queria. Ele se utilizava desse gabinete somente para poder fazer o relatório e ter alguma coisa que falasse, olha, existe o vídeo do Alan dos Santos lá na internet falando disso, era somente isso. Curiosidade, alguma... Deixa eu só fazer uma correção. Ian, sempre deixa nós três na tela e deixa o áudio ligado para exatamente poder ter esse debate, porque às vezes corta o áudio do doutor Badi. Sempre deixa a gente. É o pessoal da produção. Pode continuar, doutor Badi. Tá. Você verificava nesses, assim, se havia, assim, alguma motivação ideológica? Olha, vamos procurar mais o pessoal da direita, ou menos o pessoal da esquerda? Você chegava a enxergar isso no seu trabalho? Por parte... Doutor Badi, eu comecei a ver que o trabalho de fato era esse, né, da parte dele, a partir da segunda semana que eu já estava lá nomeado, efetivado dentro do gabinete, né, segunda para terceira semana, porque assim, começaram a ter de fato os trabalhos que vieram para o meu gabinete e eram distribuídos para os meus servidores. Um fato curioso é que nunca recebi nada que fosse de um personagem de direita. Aliás, de esquerda, né? Desculpa a correção. De esquerda. Nunca veio nada de ninguém de esquerda. Todos os pedidos eram exatamente de pessoas da direita. Então a gente tinha que analisar políticos de direita, simpatizantes de direita,
família Bolsonaro, eram esses os pedidos, né? Empresários de direita, nunca sequer caiu dentro do gabinete, e eu desafio o Tribunal Superior Eleitoral mostrar, porque eu tenho aqui comigo, um único pedido de esquerda feito por eles. Deixa eu fazer uma outra pergunta, porque eu ainda até escrevi um artigo falando que estou matando o mensageiro, porque você foi falar sobre isso, né? Em vez de verificar e apurar o que aconteceu. Né? Não estou defendendo A ou B, estou falando que tudo precisa de apuração. E eu só vi apuração contra o mensageiro, que recebeu as supostas irregularidades, não teve. Mas, bom, partindo dessa comunicação, deixa eu te perguntar um negócio. Quando você começou a entender por guardar essas informações, qual que era o seu receio? Meu receio era que no futuro tudo aquilo que estava acontecendo se tornasse um grande problema e eu, como a parte mais fraca daquela corda, fosse punido por algo que eu não concordava. Tanto que, por diversas vezes, eu cheguei a fazer cartas de exonerações, enviar, tentar ser exonerado, mas assim, rasgavam o documento. Eu tenho até fotos rasgando o vídeo, quando eu estou rasgando, eu rasgando não, eles rasgando. Ou seja, naquele momento que quando eu vi que eu tentava sair e eu não conseguia, eu falei, opa, estou numa situação complicada, tenho família, deixa eu continuar dentro do que eu tô, com cautela, tentando ser imparcial, porque eu sempre fui imparcial, na verdade, mas tentando, o que eu digo tentando ser imparcial tentando poupar todos aqueles que eu conseguia poupar, porque muitas vezes chegavam pedidos para mim e eu falava assim, não tem, não dá, não vai, não achei, mas até tinha coisas nas redes sociais, mas eu tentava de uma forma que a mim ficasse seguro, porque eu estava perto, né, a gente vê que longe dele, ele já faz esse estrago, imagina ao lado dele, né, seria muito pior. Lembrando que ele tem dentro do tribunal, toda a minha vida, ele tem a vida judiciária, ele tem a minha vida familiar, ele consegue tudo ali dentro. Então eu tive que me manter em cautela, né, sempre de olho, e aguardando o momento certo para poder tentar sair. Tentei diversas vezes e não consegui, mas eu percebi isso, como eu falei, com a segunda, terceira semana, né? Porque é tudo muito novo, você está muito entusiasmado. Vamos voltar na época de estudante de direito, né? Qual estudante de direito lá no primeiro, segundo período que nunca sonhou em estar numa corte superior, né? Seja em segunda instância ou em terceira instância. Então tudo aquilo naquele momento para mim era muito empolgante. Mas quando eu me dei conta do que de fato estava acontecendo, porque quando você entra num lugar e você tem 2, 3, 4, 2, 3 dias de pedido que é só direita, você fala, pô, começou agora, vai chegar alguma coisa do outro lado, mas nunca chegou nada do outro lado. Foi quando eu me dei conta de que não se tratava de uma apuração de fake news, e sim de uma perseguição de um lado político. Doutor Badia, o senhor foi juiz do TRE, né? Doutor Badia foi juiz do TRE ali em Minas Gerais. Não existe também uma solicitação, como eu falei, não sou advogado aqui de Satanás, né? Mas não existe, às vezes, a solicitação do juiz ao perito, aqueles que trabalham lá para determinadas ações, como foi feito pelo Moraes, ao Tagner? Cabe à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral, fiscalizar. Realmente ela tem essa função também. Mas uma coisa é fiscalizar, a outra coisa é tomar toda a iniciativa para um lado, não para o outro. Agora eu vou lá para o Eduardo Tagliaferro. Eduardo Tagliaferro, é o seguinte, eu sei que havia todas essas solicitações, essas observações, você identificou um pouco, tempo curto ali, essa identificação, que parece que havia uma perseguição somente para o grupo de direita. A partir do momento que você identifica que havia essa perseguição para o grupo de direita, todos aqueles que eram no PL, ligado a Bolsonaro, o que veio na tua mente sobre despertamento sobre essa perseguição? Olha, eu fiquei assustado, né? Tanto que a primeira coisa que eu fiz, eu me recordo como se fosse hoje, eu tinha a minha sala do meu gabinete e ao lado anexo era um dos meus servidores. Eu me recordo que eu estava de frente a uma servidora, uma assessora-chefe minha, e eu olhei para ela e falei, eu não vou citar o nome dela até por questões de segurança, eu vou citar o nome fictício, Paula, o que está acontecendo? Por que só vem demandas de direita e nenhuma de esquerda? Ela simplesmente olhou para minha cara e fez assim,
via-se que ela já sabia disso, mas como servidora do própria instituição, ela não tinha muito o que fazer. Todos ali têm medo, né? E ela já era uma servidora que já vinha atuando dentro dessa assessoria, antes mesmo de eu entrar como chefe da assessoria. Então, ela de fato mostrou para mim, com um olhar, com um sinal, que algo estava errado, confirmando a minha dúvida, né? Lembrando que ela, eu conheço bem essa pessoa, ela é uma pessoa de direita e não uma pessoa de esquerda, porque ali dentro do tribunal a gente tem servidores de direita, de esquerda, mas vamos dizer que todos trabalham, pelo menos os que eu conheci, trabalhavam dentro de uma imparcialidade com relação ao seu desejo político, né? Pelo menos dentro do meu gabinete, os que eu tinha mais contato. Óbvio que tinha dentro do meu gabinete gente de esquerda, que eu percebia, mas não eram pessoas muito de minha relação, que tinham uma explosão de esquerda e queriam que o candidato deles fosse o eleito. Mas dentro do trabalho, sempre foi feito de forma imparcial. Nunca teve nada dentro da assessoria que fosse, como vou dizer, errado, né? Fosse feita uma coisa mentirosa, com exceção da busca e apreensão dos empresários lá de Santa Catarina. Acho que os senhores se lembram bem, né? Do Luciano Hang, do Tissot e todas essas pessoas. Mas dentro da assessoria era sempre tratado de forma imparcial. Eduardo, só mais uma pergunta aqui. Quando o ministro assumiu a posição dele lá no TSE, como ministro eleitoral, ele chamou ali a equipe dele, chamou as pessoas para trabalhar com ele, etc e tal, ou já existia essa equipe lá, e também se todos que estão trabalhando ou trabalhavam com o ministro estavam tipo concordando com aquelas ações do ministro, e o senhor foi o único que disse não concordo e denunciou os fatos. Olha, quando eu cheguei no tribunal, eu já tinha recebido convite em meados de maio, final de maio, começo de junho, já tinha enviado os documentos que me pediram, mas a assessoria em si, ela já existia, ela era conduzida pelo Frederico, né, Alvim, que é uma figura, um servidor de carreira, acho que salvo engano, do TRE do Mato Grosso do Sul, e é uma figura conhecida por ter um alto saber jurídico da justiça eleitoral, né, do direito eleitoral. Então ele conduzia e ele foi substituído por mim, mas a equipe já existia, óbvio que com a abertura para que eu trocasse todos, se assim fosse meu desejo, e até mesmo em algum momento forçavam para que eu trocasse, mas eu sempre mantive. Agora, com relação à percepção, óbvio que todos ali, eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho uma diferença intelectual de nenhum deles, são todas pessoas de alto nível intelectual dentro do meu gabinete, eram pessoas bem qualificadas, perceberam sim que existia de fato algo errado, com muitos momentos com muito medo, principalmente naquela questão do 8 de janeiro das certidões, houve uma discussão muito grande, porque eles não queriam fazer, uma vez que não era atribuição do tribunal, na cabeça deles, né, não era atribuição do Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que as eleições já tinham acabado. Só que foi uma determinação feita por decisão por Alexandre de Moraes, então a gente não tinha muito como fugir. Então eles não queriam, e muitas vezes não queriam, e até mesmo, vou ser bem claro, até mesmo servidores com viés político de esquerda tinham esse receio, mas a gente não tinha opção. Ocorreram 2 ou 3 reuniões online com o próprio ministro Alexandre de Moraes, ameaçando exonerar todos aqueles que não cumpriam as ordens dele, dizendo que quem mandava lá era ele e que se ninguém tinha entendido isso ainda, entendeu? Me recordo de um fato, uma vez, que eu estava até cumprindo, porque como eu tinha perícias em andamento, eu me desloquei até Londrina, no Paraná, estava num quarto de hotel antes de ir para o fórum, e ocorreu, salvo engano, essa última reunião online com todos os servidores do meu gabinete. Ele determinou naquele momento que fosse encerrado o teletrabalho e que todos deveriam voltar, ou melhor, ir para Brasília. Lembrando que dentro do tribunal tem servidor que ganha 4 mil, 5 mil, que seria aí o técnico, né, e não o analista. O analista ganha por volta de 8 a 12 mil inicial. Então, imagina uma pessoa dessa. Tinha gente que estava em Maceió, tinha gente que estava em São Paulo,
e tinha servidor do TRE de Minas, tinha gente de todos os cantos que não ficavam ali, fora os servidores que ficavam no gabinete. Imagina esses servidores tendo que comprar a passagem em cima da hora, porque ele falou aquilo no período da tarde e disse assim: eu quero todos amanhã pela manhã aqui. Então a gente conhece, sabe que o custo de uma passagem de avião é caríssimo, então ele não tinha dó, ele não tinha preocupação, simplesmente era cumprir os desejos, não vou dizer a ordem, os desejos dele, porque o desejo dele estava acima da ordem, então todos tinham que ficar calados e aceitar o que estava acontecendo. O único que, assim, eu não penalizo eles, porque eles continuam como servidores e eu não era um servidor de carreira do tribunal. Muitos deles dependem disso para viver e o silêncio é a forma que eles têm como sobreviver num sistema tão cruel como esse. Tá, vou passar para o doutor Badim, mas eu queria só mais uma pergunta aqui também. O senhor está me dizendo o seguinte, que os servidores, né, estavam atuando ali com medo, né, alguns ali tinham somente obedecendo porque tinha que obedecer, etc e tal, mas não estava concordando com aquelas ações. O Ailton também fazia parte, o juiz Ailton, daquela comissão, inclusive da discussão ali, da conversa que o senhor teve dentro, ali interna, que vazou com ele, também estava nessa mesma visão? Como é que ficou aqueles que trabalhavam com o senhor? Continuam lá, saíram, foram alterados, mudados? O Alexandre conseguiu fazer o que ele queria fazer? Olha, dentro do tribunal, servidores de carreira do Tribunal Superior Eleitoral continuam lá. Os demais servidores que foram chamados, acredito eu que alguns voltaram para sua origem e outros enganjaram em outras instituições ou até mesmo em cargos dentro do próprio tribunal, porque as pessoas gostam de ficar lá. O trabalho dentro do tribunal não é um trabalho tão árduo, né? É um trabalho mais tranquilo. E é aquilo que eu volto a falar, né? Qual o estudante de direito que lá no começo do início dos seus estudos nunca sonhou em estar numa corte superior? Mas todos continuavam com medo e não tinham opção. Com relação ao Ailton Vieira, ele era do Supremo Tribunal Federal. O contato que eu tinha com ele é quando eu ia lá. Ele raramente estava no Tribunal Superior Eleitoral, uma vez por semana, quando ia, ou a gente se encontrava no almoço, ou num jantar, mas ele cumpria as ordens do ministro, e em algumas vezes, inclusive, eu tenho conversas que ele fala claramente que o ministro sabe o correto, mas o ministro não faz, com outras palavras, né? Mas o ministro não faz o correto. E que ele, naquele momento, não estava exercendo o cargo dele de desembargador, e sim de um assessor, juiz assessor, cumprindo ordens do Moraes. Ele não tinha o que fazer. Então ele fazia o quê? Cumpria as ordens, mas ele, até numa outra conversa, que acho que foi vazada também, ele falava que a preocupação era lá na frente, né? Olha, vamos mudar a estratégia, vamos fazer assim, assim, assado, para que o ministro já está numa situação muito complicada, para que lá na frente não seja pior. Então, falar que todos não sabiam é uma mentira, porque todos sabiam. Tá certo. Então agora sim, doutor Badim, eu deixo com o senhor, que eu já tomei bastante tempo aqui. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Eduardo. Você chegou a falar, Tagliaferro, do caso dos empresários do sul do país. O Coelho chamado o velho lá, que né, Luciano Hang. Luciano Hang. Bom, como essa informação chegou? Porque, na realidade, aquilo me parece que foi um vazamento de um WhatsApp. Como isso chegou ao tribunal? Olha, a forma que chegou no tribunal, a forma que chegou até mim, mas antes já tinha chegou nas mãos de Moraes, foi através de uma reportagem do Metrópolis. Eu não me recordo o nome do jornalista, mas foi uma reportagem do Metrópolis. É sempre esse mesmo jornalista que chegava as reportagens dele, ele utilizava como base para as ações dele. Então chegou essa reportagem do Metrópolis, veio para mim, para que eu olhasse no próprio site ou na rede social do Metrópolis e confirmasse aquilo. Lembro até que na própria reportagem existiam telas montadas, né, da suposta conversa entre os empresários num grupo de patriotas, né, que posteriormente, uma semana depois, chegou esse grupo em arquivo TXT em minhas mãos. Mas a priori foi através de uma reportagem
feita pelo jornal Metrópolis, e ele dali falou, eu quero que levante isso, que faça um relatório dessa matéria, porque eu já sabia, né, que vai ser feita uma operação. Isso foi numa sexta-feira, pediu de última hora, tudo era para ontem urgente, que essa operação aconteceria na segunda-feira. Terça-feira chegou, não teve operação nenhuma, ou segunda tarde, e até questionei, falei, mas não pediu urgente. Foi o primeiro trabalho que eu fiz no Tribunal Superior Eleitoral. Eu falei, mas, é ministro, não sei o que, tal. Passou 1 ou 2 dias, aconteceu a operação, entendeu? Era no momento que ele... O Moraes, ele é uma pessoa que ele calcula o momento que ele vai agir. Não é que ele age no momento do judiciário, ele age no momento dele. Então, tá tendo um ataque A, B, C, opa, então eu tenho algo desse indivíduo, deixa ele falar mais um pouco. A hora que ele começou a pegar pesado, eu solto alguma coisa dele, vou pra cima dele. Então, é o momento de defesa dele, é uma defesa com ataque. Uma pergunta, Eduardo. Se você estivesse no Brasil, o senhor acha que já estaria preso, né? E como é que está a sua situação hoje aí na Itália? Olha, se eu estivesse no Brasil, com certeza, no mínimo, eu estaria preso, se não morto, né? Porque eu tenho expedido um mandado de prisão. No dia 31 de julho, vai fazer um mês aqui agora, quando teve a Magnistic, o Alan dos Santos me convidou para poder entrar ao vivo, e eu tinha acabado de chegar no mercado, comprei uma garrafa de espumante que tinha uns cintilantes dentro, eu estava mexendo a garrafa, quando ele apareceu, ele falou, você tá comemorando? Eu falei, tô comemorando. Eu nem sabia que tinha, na verdade, aplicado a Magnística, eu fiquei sabendo naquele momento, e eu, óbvio, que comemorei uma justiça que foi feita, né? É um violador de fato, e a gente vê um outro país fazendo uma justiça e não nosso, é motivo sim de se comemorar. A partir daquela comemoração, o que ele fez? Imediatamente, no mesmo dia à noite, e é óbvio que ele assinou só pela manhã, ele pediu os bloqueios das minhas contas, o bloqueio de todos os veículos, ele pediu bloqueio de imóveis, bloqueio da minha vida total. E também expediu um mandato de prisão preventiva contra a minha pessoa. Só que eu já estava aqui na Itália desde o começo de abril. Aliás, eu já tinha saído do Brasil final de março, começo de abril. Eu já estava fora do Brasil, eu não estava no Brasil. Ele só tomou conhecimento de que eu estava no exterior no dia 31 de julho. Muitos falam, o Talhaferro fugiu, eu não fugi. Não, eu já estava fora do país, eu não estava no país. Eu sei como ele age. E no momento que eu saí do país, sequer tinha qualquer coisa contra mim. Tinha uma investigação. Eu não tinha sido sequer denunciado, indiciado, nada. Eu já estava fora e não tinha nada que me impedisse de sair do Brasil. Então, se eu estivesse hoje no Brasil, ou eu estaria preso, porque existe um pedido de prisão em aberto, ou eu estaria morto. Muito bem, doutor Badir. Recebeu alguma ameaça? Pois não. Eduardo, deixa eu te fazer 2 perguntas. A primeira é se você já recebeu alguma ameaça. E a segunda é o seguinte, porque nós sabemos que alguns dados são sigilosos, está tipificado no Código Penal, vazamento dessas conversas. Você tinha medo de ir pelos meios oficiais, disso não ir para frente, você guardou como sua segurança e vazou isso também com sua segurança? Qual foi o seu sentimento ao vazar isso? Eu vou pedir para o senhor repetir a pergunta, porque travou a tela para mim aqui, está vindo só o áudio. Desculpa. E veio truncado. Porque nós sabemos que vazar conversas sigilosas funcionais está tipificado no Código Penal. Tá certo? Você optou por vazar. Sim. E por quê? Foi por medo dos órgãos oficiais não tomarem as devidas medidas, ou foi preocupação com sua segurança mesmo? Falou, olha, vou mostrar o que eu tenho. Qual que foi o seu sentimento na hora de fazer isso? Olha, se eu não tivesse a intenção de trazer isso a público, a verdade a público, eu não teria sequer guardado todo esse material que eu tenho. Porque a ordem expressa de Alexandre de Moraes e seus juízes auxiliares era delete tudo. Um ambiente onde você tem que deletar o seu trabalho não é um ambiente sadio, não é um ambiente correto. Então alguma coisa está errada. Isso aconteceu logo quando foi feito o trabalho dos empresários. Delete tudo, nunca deixe nada. Então eu falei, opa, tem coisa errada. Então eu guardei comigo. O fato de isso não ter sido colocado
em outra instituição, primeiro, né, do que a imprensa, foi porque não existe instituição que faça esse trabalho. O STF não tem corregedoria, entendeu? Não cabe ao CNJ também fiscalizar o STF. Cabe quem? Ao Senado, que na verdade está totalmente envolvido com o Supremo Tribunal Federal, porque dentro do Supremo Tribunal Federal existem muitas ações de senadores da República da atual legislatura. Então não tinha o que fazer. Na verdade, até falei isso com um jornalista outro dia, falei, eu não tinha para onde denunciar. Polícia Federal esquece que está dominada. Eu sabia, eu vivi o negócio, eu sei como funciona. CNJ é dele, não vai fazer nada. Senado, a gente está vendo, eu levei tudo para o Senado, também não fez nada. Então eu não tinha opção. A minha única opção é motivação com a imprensa, para que a imprensa pressionasse os parlamentares e eles fizessem alguma coisa. Mas a gente vê que não deu certo. Tombati, eu queria entender o seguinte, o Alexandre de Moraes é o ministro denunciado pelo Eduardo Tagliaferro. Como é que o ministro denunciado passa a dar decisões de prisão ou perseguição a uma pessoa que não tem foro privilegiado? Eu queria entender isso de forma jurídica pelo senhor. Olha, eu vou tentar explicar aquilo que eu mesmo não entendo, tá certo? Porque o foro privilegiado não é da vítima, é do autor. Então, se ele está entendendo que o Eduardo Tagliaferro cometeu algum ilícito, ele tinha que estar em primeiro grau. Ele não poderia estar sendo julgado de forma nenhuma pelo STF. Tá certo? Mas, aquilo que eu venho falando, quem é o fiscal de quem? Cabe recurso para onde? E uma outra coisa, tá certo? O Eduardo Tagliaferro, ele, pelo que ele está falando, ele fez isso em defesa dele. Ele guardou provas em defesa dele, com medo, falando, vai pagar, falou, olha, estão cometendo ilícito, daqui a pouco eu que sou o culpado que está cometendo ilícito. Foi isso que eu entendi da nossa entrevista. Então eu tenho prova e ele vazou. Bom, ele vazou contra quem? Não foi contra o Supremo, contra o TSE, foi contra um agente político que era representado por aquele ministro. E o próprio ministro vai julgá-lo? Cadê o princípio da imparcialidade? Então essas coisas que a gente tem que analisar com muito cuidado, porque senão não deixa de ser um processo judicial para ser uma perseguição judicial. E se o Eduardo guardou essas mensagens e falou dessas mensagens, apesar do sigilo, tem jurisprudência no STJ, o Plano Superior Tribunal de Justiça, onde fala que não há uma responsabilidade porque tem uma justificativa para ele fazê-lo. Tá certo? Tem jurisprudências nesse sentido. E olha que eu não sou criminalista, mas eu dei uma analisada e falei, olha, eu não tenho outro jeito. Então tem uma justa causa dele ter cometido. Mas o STF, ele está julgando o Eduardo, o próprio denunciado está julgando o Eduardo Tagliaferro. Eu acho que fere, na minha opinião, e eu tenho escrito isso diversas vezes e falado diversas vezes, o princípio da imparcialidade. O princípio objetivo. Não basta o cara falar, não, mas eu vou ser imparcial. Não. Todo mundo tem que saber que vai ser imparcial. A justiça, o jurisdicionado tem que saber. Não é essa. E outra coisa, cadê o foro de prerrogativa do Eduardo Tagliaferro? Não tem. Ele não é senador, ele não é deputado. Então ele não poderia estar sendo julgado lá. Ou seja, é nulo, né? Tudo que está sendo tomado até hoje em direção ao Tagliaferro é nulo. Doutor Badi, deixa eu receber aqui o doutor Eduardo Panhosa, é isso, né? Fábio, doutor Eduardo Panhosa tá... Deixa eu pegar o nome dele corretinho, que ele já está na tela. Deixa eu ver se eu aprendo a falar o nome dele aqui. Coloca ele na tela aqui. Pode colocar ele na tela aqui. É o doutor Fábio Panhosi, porque o nome é diferente, né, doutor Fábio? Acertei? Tudo bem? Boa tarde. Olha, é italiano, né? Eu quis imitar o Tagliaferro,
mas o dele é um pouco mais fácil que o meu. Mas é Fábio Panhosi. Boa tarde, bom estar com vocês. Então pronto, estou recebendo aqui o doutor Fábio Panhosi, que também é advogado ali representando a Carla Zambelli, que está na Itália, e também ali o caso do 8 de janeiro. Então, você que está me assistindo nesse momento agora pela Gazeta em todo o Brasil, seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Também está aqui na bancada o doutor Badicuri, que é ex-juiz do TRE em Minas Gerais, também advogado, está na bancada, e o Tagliaferro, que já estamos se despedindo dele aqui do nosso tempo, mas é bom a gente estar aqui essa foto com os quatro demonstrando a situação. Taglia, para a gente encerrar, qual é o teu pensamento sobre a empresas americanas entrar com essa ação contra o Moraes aqui no Brasil? Olha, eu acho que nada mais justo, é um direito do lesado, né, nos Estados Unidos, no caso da Rumble lá, entrar com uma ação porque se sentiu ofendida. Só que diferente de Alexandre de Moraes, eles entram com uma ação lá e eles seguem todo o rito, né? Alexandre de Moraes não faz isso, ele não intima a pessoa através do Ministério da Justiça, né, de forma diplomática. A gente percebeu também que o próprio Alexandre de Moraes, ao contrário do que ele faz com as pessoas, que ele persegue, eu vou dizer meu caso, o caso da Zambelli e outros mais que estão no exterior, ele não faz a intimação por precatória, né? Ele faz por edital dizendo que a pessoa está em local não incerto, não sabido, mas ele pede a extradição no país que a pessoa está. Entendeu? Como é não sabido se ele tem todas as informações. Ele fugiu da intimação, até hoje, na verdade, ele não se manifestou com relação à intimação. Por autorização judicial de um juiz americano, ele autorizou que a intimação fosse feita via e-mail institucional. Aí o Moraes não teve por onde correr, dizer que não recebeu esse e-mail institucional, né, essa intimação. Mas eu acho prudente, eu acho correta. Eu participei em pequena parte desse processo. Eu tive em reunião com o Martin De Luca, eu apresentei documentos para ele, eu fomentei o Martin De Luca com o que estava ocorrendo, o que ocorreu no Brasil, para que deixasse esse processo mais robusto ainda. Mas eu acho que é correto, cabível e justo. Tá certo. Doutor Fábio, o senhor quer... Vamos se despedir aí do Tagliaferro. O senhor quer fazer alguma pergunta, algum questionamento sobre ele? Não estava no script, mas de repente o senhor já está na tela com a gente, já vamos encerrar a participação dele, o senhor vai ficar aqui na cadeira. Vai ser a sua vez. Doutor Fábio. Olha só, Tagliaferro é um grande irmão, um grande amigo, falo com ele todos os dias, mas a única coisa que eu posso dizer não é nenhuma pergunta, é falar que o Brasil precisa de pessoas, um exemplo de Eduardo Tagliaferro, que ele sacrificou, na verdade, a vida dele pelo Brasil, porque ele foi falar a verdade. Ele não concordou com um termo de confidencialidade quando ele viu práticas de abuso feitas por um ministro. Então, por mais pessoas como Edu, ele sabe que, para mim, ele é uma pessoa que eu tenho muita gratidão pela nação e também como um grande amigo. E hoje está aí, ó, na Itália, pagando por um crime que ele não fez, né? Porque, na verdade, quem cometeu o crime é a pessoa que ele denunciou. Mas que o Brasil mude no ano que vem. Tá certo. Tagliaferro, obrigado pela sua participação. Eu deixo você aí fazer sua despedida. E o que você mais deseja que aconteça aqui no nosso país com a questão da justiça. Taglia, última palavra aí. Agradeço a oportunidade, agradeço ao Fábio aí um ótimo dia para você. A recíproca, você sabe que é verdadeira, de fato a gente se fala todos os dias. O Fábio tem um delay de horário aí, tanto do meu horário que o Fábio é um cara da madrugada, e a madrugada para ele aqui, para mim, já era. O que eu espero, né? Que eu sei que o que Moraes faz comigo, intimida muitos servidores a tomarem uma atitude, né? Denunciar. E o que já era difícil, vamos dizer que hoje se tornou quase impossível. Alguém ver algo errado dentro de qualquer instituição, seja judiciário, executivo ou legislativo, e fazer o que eu fiz. Mas que não se intimide com isso, porque eu acho que o Brasil vai se libertar um dia disso. Eu acredito que isso tenha que ser uma pauta política, né, da preservação do denunciante, que existe hoje na Europa. Isso também o Brasil deveria fazer aí alguma lei que preservasse quem denuncia. E eu espero que
a próxima legislatura, né, mude totalmente o que está acontecendo no nosso país. É um país rico. Eu posso falar com experiência que o primeiro mundo não é aqui na Itália onde eu estou, o primeiro mundo é aí no Brasil, mas infelizmente o nosso Brasil não é melhor por conta da política e por conta de pessoas como Alexandre de Moraes. Mas a gente não pode perder a esperança, a gente não pode perder aí a vontade de ver nosso país mudar. Tendo toda essa avalanche de decepções, não vamos desistir, porque eu acho que a insistência faz parte do processo. Obrigado, Tagliaferro, obrigado pela participação. A gente está aqui no Vir de Fato, ao vivo, nesse momento, pela Gazeta, para todo o Brasil. Nas redes sociais, nós já estamos aqui com 3.600 pessoas acompanhando o programa. Deixa eu mandar um abraço aqui.